Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que possamos passar esse período junto até as 9 horas, né, com o nosso pensamento voltado para Deus e para Jesus. O tema do Evangelho de hoje é o capítulo 4, né, Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema é esse: vidas sucessivas, uma crença milenar. Dentro do capítulo 4, uma crença milenar, né? Nós somos imediatistas, achamos que começou logo ali atrás, né? Nossa caminhada, mas faz muito tempo já que está no trajeto. E Jesus disse: não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, tanto as injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima, né? Isso foi a conversa que Jesus teve com Nicodemos, nesse período ali, né? E as vidas sucessivas, é lei universal. As vindas e vindas, idas e vindas, lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhões de desordem e injustiça, à luz de seus esclarecimentos. Entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajuste, né? Nós, nesse trajeto, nós ainda não entendemos esse processo. Como acontece essa caminhada? O que ocorre, então, dentro desse trajeto, né? Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. Entre nós é isso aqui que ocorre, né? As penas eternas. A providência divina, todavia corrige, amando. Não encaminha os réus às prisões infectas e imundas, né? Ele dá oportunidade, o Criador, para que cada um de nós, a gente nos corrija, resgate nossos débitos em condições aceitáveis, no meio da sociedade, no meio dos familiares, por assim dizer, para ser mais justo, né? Você vê a diferença que tem. O homem isola, né? Quando julga que alguém, quando faz alguma coisa que fica em débito, a sociedade, a família isola. Põe lá as penas eternas e as mais severas possíveis, né? E o Criador puxa para nós, dá as condições perto do seu prazo, né? Não retira, por exemplo, o benfeitor que está ao nosso lado. Mesmo lá na prisão, lá onde ele esteja, né, pagando, que é o caso, enquanto aqui está corrigindo, Deus permite que o benfeitor, uns chamam de mentor, outros chamam de anjo da guarda, mas ele está posto ali, passo a passo, resgatando seus débitos. Então, vê as condições que nos é dada, todos nós. E a gente passa, sem perceber, sem valorizar esses ocorridos, o que é dado as condições para nós resgatar as nossas falhas, nossos débitos, né? Determina somente que os comparsas dos dramas nefastos troquem vestimenta carnal
e volte ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns frente aos outros, que acabei de falar, né? Redenção. Nada de isolado. Frente a frente, lado a lado, para se ajustar. Isso que ocorre com nós, né? Para a sabedoria divina, nem sempre o que errou é um acelerado. Como nem sempre a vítima é pura e sincera. Nem sempre. Muitas vezes nós deparamos, meu Deus, por que eu sofro tanto assim? Será que ele não vê? Né? Claro que Deus vê, claro que Deus sabe. Olha o fulano, que vida boa que tem, olha eu. Isso é comum no nosso meio. Temos aqui, cada um com suas tarefas, cada um com suas oportunidades. Né? Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram o crime. Né? Por que ocorreu? Qual foi a provocação? Qual foi o que gerou naquele momento ali? Conhece a essência de cada um de nós lá dentro. Porque nós, enquanto estamos no corpo, nós conseguimos ainda, né, uns para com os outros, a gente consegue fingir bem. Muitos, né? Mas quando nos abre a essência, o íntimo, ali não adianta querer mudar, não adianta querer fazer plano, não adianta fazer firula, porque ali é a realidade. E o Criador conhece a verdade de cada um de nós. Né? O algoz integral, como vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente, pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos identificantes, a fim de que aprendam a lei do amor, entre as dificuldades e as dores do destino, com benção de temporário esquecimento. Né? Daí uns dizem assim, né, mas se fosse assim, então por que eu não me lembro o que eu fiz ontem? Graças a Deus. A gente não lembra. Se já temos dificuldade com essa aqui, calcula se me misturar com aquelas de ontem, a lembrança. Né? Hoje já tem bastante gente tratando dessas situações delicadas, dos pensamentos da pessoa, o que ela sente, o que ocorreu, calcula se misturasse, né? Muito justo. O momento virá em que a gente vai tratar desse ponto, mas nos momentos adequados, não misturando, né? A ideia de uma consciência que sobrevive à morte e reencarna em novos corpos é tão antiga quanto a fé em divindades, e surgiu de forma independente em inúmeras culturas ao redor do planeta. Então são situações que quando o Criador nos colocou passo a passo, ali ela já estava, passo a passo, acompanhando junto. Então a fé, a consciência não é coisa do momento, não é? A reencarnação não é, pois, invenção recente e tampouco criação do Espiritismo, que a reconhece e reapresenta mais desenvolvida, completa, a racional, isenta de crendices, exageros e hábitos por uma análise científica. Passo a passo, como eu falei antes, né? Então a gente vai ver
aqui na tela, ó, passo a passo, como eu disse, se nós formos olhar, tem vários espíritos, várias criaturas, mas o espírito é só um. Em cada vinda que nós vemos aqui, esse espírito recebe um corpo, adequado àquele período que nós vamos ficar aqui, né? Nós vamos ficar num período, não importa quanto, né? Em cada reencarnação é providenciado um corpo. O espírito é o mesmo. Então a gente vê passo a passo, né? O que fizemos, cada existência vai mostrar uma aparência diferente, uma semblante diferente daquele momento ali vivido. Como se diz assim, uma roupagem. Ali aprendemos ou assumimos mais compromisso. Mas esse é o espírito da caminhada da evolução, né? A evolução que ali se proporciona. Essa garganta está pegando. No Ocidente, a reencarnação como introdução de métodos científicos por eminentes pesquisadores vem ganhando milhões, obrigado, Luciana, de adeptos de todas as classes sociais. A ciência, por exemplo, hoje já aceita e comprova a ideia da reencarnação. Para todos nós que acompanhamos, né, a mídia, no meio, nós vem esclarecendo, passo a passo, o que ocorre. E não é aquele ser que, né? Um tempo, a gente comenta, às vezes, bastantes vezes aqui na Casa Espírita, que até as obras para estudo, para aprendizado, a gente tinha dificuldade de encontrá-las. Hoje, com a evolução, caminha junto. É divulgado esses pesquisadores cientistas, né? O que ocorre? Por que disso? Né? E eles, muitas vezes, estão mais a par da problemática da vida humana, né? Lida com situações ali que, a primeiro momento, não tem como resolver, logo em seguida está resolvendo. Mas como que isso aconteceu? Né? Tem que ter uma causa. Por isso que busco esse conhecimento. Nós aqui no Brasil, só para citar, em Campinas, tem um grupo muito grande de cientistas, de pesquisadores que tratam dessa problemática do espírito, né? Digamos assim, da doutrina espírita. Por que isso? Por que ele veio? O que ocorre? Né? Um ser que hoje está de uma maneira, amanhã está de outra. Ele já tem essa explicação. Logo a gente vai ter mais passo a passo, como se diz assim, como a doutrina fala. Quando nós podemos entender esse primeiro passo aqui, vem mais um passo para a gente assimilar. Que nós não conseguimos ainda aprender tudo ao mesmo instante tão rápido, né? Demora mais. Tá? Está presente em vasta literatura, no cinema, em novela, na televisão e documentário. Isso se explica a face da crença e uma justiça divina, de amor que dá oportunidade a todas as criaturas para saldar seus erros. Como eu falei antes, todos nós temos a nossa oportunidade. Para a vida sucessivas, o Ser Supremo não castiga ninguém, pois somos nós os causadores dos próprios sofrimentos, pela lei universal de ação e reação. Né? Essa ação e reação que eu citei aqui é um livro da coleção de André Luiz, são livros, obras de estudo, e que nos identifica todos os nossos passos na nossa caminhada aqui. Se eu tiver uma atitude, qual é a atitude seguinte? Causei um dano, qual será o passo seguinte? Né? É uma obra bem interessante. A gente se identifica bastante com ela, ação e reação.
é o nome do livro, né? Assim os seres são criados iguais e a todos são dadas as mesmas oportunidades, tantas quantas forem necessárias, para resgatar os seus erros através da evolução espiritual, em vidas sucessivas, rumo à perfeição, à felicidade final, como espírito de luz, né? Como espírito de luz. Então, nós vemos que, às vezes, no nosso meio, a gente vê uns comentários, né, que fulano é iluminado, espírito, né? Então, esse espírito de luz, o verdadeiro, esse que nós estamos falando aqui agora, ele demora um pouco mais, dá trabalho para ser adquirido. Não é assim com tanta facilidade, com tanta moleza, não. Por quê? Porque o ser tem que se modificar. Ele tem que ter novas atitudes. Muitas atitudes novas. Não basta eu querer, entre o querer e o ser, tem diferença, né? Então, quando o discípulo está pronto, por assim dizer, na leitura, o mestre aparece. Quando esse ser está a ponto de chegar ao ponto de luz, essa oportunidade chegará para ele. Diz, mas será agora? Né? Então esse é o detalhe. Se a sorte do ser humano fosse impelavelmente selada após a morte, todos estaríamos perdidos, visto termos sido mais maus do que bons. Né? No nosso dia a dia, os momentos de bons, assim, você acha que bom, é bem pouquinho. Maus, a gente já fica um período mais longo. Porque quando a gente vê fulano, mas também, né? Até que para o fulano é bem merecido, ele podia, né? Você foi o bem embora, né? E esse bom, que a gente diz, é em todas as faixas niveladas. Não pode ter esses altos e baixos, né? Quando o nosso próximo não se dá bem numa empreitada, seja profissional, seja na área que está trabalhando, isso aqui, isso também eu vi que não ia muito longe, né? Ficamos nós de novo no bom, só no ensaio. Tu vê que o mesmo tempo que a gente gastou para utilizar essa expressão, a gente podia ter gastado para dizer assim, tomara que dê certo para eles, que o alto ilumine, né? Que possa ser fortalecido ao mesmo tempo. Mas a gente prefere arrumar um débito que para os nossos olhos, não, mas isso aí é uma coisinha simples, não tem nada a ver, né? Tá tudo lá na bolsinha dos resgates. Não é assim, então se queremos ser bom, tem que ser bom, né? Tem que ser bom. Ademais, se existe um ser supremo que estabelece as leis justas para todos os miríades de mundos habitados, ela criaria um ser inteligente, sabendo do seu futuro sombrio, né? Criaria essa situação. E como ficam os casos de deformidades físicas em recém-nascidos? Essa é a pergunta, né, que muitos fazem. Como fica isso aí? As vítimas de acidentes, doenças incuráveis, loucura, abandono, esterilidade, miséria, sofrimento. Essas são perguntas que, cotidianamente, todos nós fazemos, né? Mas nós não olhamos a profundidade de cada situação, de cada causa que tem. Nós entendemos, assim, que a criatura tem que ser lá
Se for na vida adulta, nós já jogamos mais pro lado da velhice, para começar a resgatar, né? Só que essas leis da prisão que eu falei lá no início, lá, não é bem assim. Lá no projeto reencarnatório que nós temos no plano espiritual, na erraticidade, ali, quando desencarnamos, que a maioria acha que já passou ali, já está ajudando a família, ajudando fulano, ciclano, beltrano. Primeiro ele tem que se ajudar. Se ajudar como? Esquecer do ponto em que viveu aqui nesse planeta, na Terra, as lidas, as suas preocupações, suas, né, períodos de tratamento. Logo em seguida, vai para estudo, treinamento. Né? Como é que vai ser teu próximo reencarne? Passo a passo, os benfeitores ficam lado a lado, ensinando, orientando. Daí, como nós no quase não somos afoitos, não, você já sei de tudo, pronto. Não, chego lá e já faço tudo certinho. Né? Basta aquele tapinha no bumbum que dá aquele choro, a gente já desvia para o outro lado. Não, isso aqui também é muito difícil, tá louco, né? Então é isso que ocorre. E feliz, né? Feliz daquele que resgata, que reajusta, que busca. Porque enquanto que nós estamos aqui nesse planeta, por enquanto, porque todos nós temos débito a ajustar, todos nós. Salvo alguns espíritos aí que em uma mão sobra dedo, que vieram ali para nos encorajar essa caminhada, para buscar os aprendizados. Podemos citar aí uma Madre Teresa, Chico Xavier, Divaldo Franco, né? Irmã Dulce. Mas são muito poucos espíritos assim que ficam ali, né? Você vê assim, Chico Xavier ficava o dia inteiro atendendo as pessoas lá no centro em Uberaba. Filas e filas e mais filas, e até uns orando à noite. Aí ele entrava, quando era permitido, dava assim, né? Tomava o banho dele quando dava, servia a janta pros convidados dele, e ele era o último a tomar a sua refeição. Aí os convidados cansados também, né? Lógico, iam fazer o descanso e Chico ia para a rua. Socorrer os necessitados, aqueles que precisavam, aqueles que, né? Levar um alimento, levar um dinheirinho para o remédio. Então, quando as pessoas estavam levantando, de manhã, os convidados, né? Que noite boa, gostosa. Chico ainda não tinha. É espírito diferente ou não? Né? Aí nós vemos assim de Val, que coisa boa, né? Viaja de um lado para outro. E assim, nunca tem a mesma rotina, não sei o quê. Sim. Vê quantos espíritos ele recolhe lá. Passa de 4.000. Lá de bebezinho até a vida adulta. Né? Tem as pessoas assim, que trabalham lá, claro, porque uma pessoa só é impossível. Né? Mas ele está a par de toda essa situação. As obras que é psicografada por ele, que a espiritualidade faz a psicografia, é vendida e retornada todo em recurso para a mansão do caminho. Para remédio, para alimento, para vestimenta, para tudo. Daí, se fosse usar, mas um escritor com tantos livros assim deve ganhar milhões, né? Ou ganhar milhões. Tá? Só que nesse mesmo tempo, enquanto as pessoas estão dando banho nas criancinhas, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, ele está lá a posto, dando atenção para os visitantes, para as pessoas que querem visitar Divaldo. Por que será que de meio-dia para tarde me dá uma dor de cabeça e não tem mais jeito? Ele vai ter que atender, né? E eu arrisco dizer que para nenhum ele diz assim, olha, eu não tenho tempo hoje, a minha agenda está ocupada. Dá atenção para todo mundo. É um espírito diferente ou não? Eu nem perto disso eu não consigo chegar. Por enquanto não, né? Um dia, quem sabe? Trabalho muito.
em benefício do próximo, em benefício daqueles que precisam, né? Escutando uma fala nesse tempo atrás aí dele, o entrevistador pedia assim: ah, mas que bom, né? Porque quantos que vêm te abraçar, te dar um abraço, né? Mas até hoje ainda não ocorreu isso aí, né? E olha que sai lá com profissão, como dentista, como médico, né? E até ali não custou um centavo atender a criatura humana, ser útil a semelhante. É essa que é a proposta que a doutrina nos traz, né? Então nós vemos, assim, situações de loucura. Mas por que isso? Onde é que ocorreu? Né? Se nós dermos um passo, olhar atrás, não se justifica. Atrás. Ontem, o que eu fiz? O que ocorreu? Isso é um motivo de desespero? Não. Isso aí é um motivo para que a gente se fortaleça. Busca robustez para enfrentar essa caminhada, as dificuldades que temos, né? Então tem N situação, cada situação a gente vai encontrar aqui, ó, o abandono. Por que tem o abandono? Porque de repente, em período lá da minha existência, eu abandonei quem eu tinha responsabilidade de cuidar, né? Esterilidade. Ah, mas quem for para a família não dá, porque não sei o quê. Tem motivo também. Mas compete nós virar a mão, apontar o dedo lá para o fulano, né? Mas tu também, né? Ou você também, não sei o quê, né? Não. Não é nada disso. Não é por causa que é ele, não é por causa que é ela. Não está se falando aqui apontar o dedo para ninguém. Está se falando aqui e entender as leis que Deus nos põe na mão, para que a gente reajuste, para que a gente entenda. E viva uma vida mais centrada, mais organizada. Não entendendo aquilo como fosse um castigo. Temos perturbação a certos dias, temos pensamento difícil? Temos. Quem que não tem? Mas temos que aprender a lidar com eles. Mas entender. Quem sabe, rebuscando mais o evangelho, o remédio. Né? Daquilo do E, né? Vitamina, né? O evangelho mesmo. Leia o parágrafo. Busca fortaleza ali. Ah, mas o que será que eu fui fazer? Não importa. Não perca tempo em saber. Se preocupa com o hoje, com o agora. Agora é o momento. Não vai lá querer saber o que tem e o que não tem. Geralmente, aqueles que chegam na doutrina, no início, gosta mais de só ler romance. Ah, é bacana, né? O que tem ali só? A criatura foi rei ou foi rainha? Tudo aquela vida, né? Um monte de gente trabalhando, fazendo tudo às vontades, isso aqui. E depois? A pergunta é, e depois? Será que foi para isso que ela vinha? Não é. Então, cada um de nós, a doutrina bem sentida, bem organizada e bem vivida, a gente vai ver que no dia a dia vai trazer uns grandes benefícios, ela nos traz. Né? As deformidades do recém-nascido, não é que aconteceu. Ah, mas também, né? A mãe, o pai dividiu bastante, não tem nada a ver. Está rebuscando aquilo que ela tem, é débito dela. E se as pessoas, em vez de falar, né, dessa maneira, pedissem assim, para o alto, que dê força, que ela tenha coragem de passar por essa faixa, né? Essa existência. Coragem de encarar toda essa situação. Aqueles que têm isso, aqueles que têm aquilo, né? Porque é a situação que se encontra. Mas nós, geralmente, nas nossas preces, nós buscamos o quê? Ah, me afasta disso, me tira isso, me faz aquele outro. A gente quer coisa de graça. Somos os pedintes, né?
os mendigos da espiritualidade. Essa é a realidade. Mas o que a gente faz por merecer essas oportunidades? É diferente, por exemplo, na prece, quando você pede assim, me dê coragem para me enfrentar essa situação, né? Eu quero me modificar, mas me ajude, me mostre qual é o caminho, me dê, né? Vê se não muda bastante. Vê se não é eu mesmo que vou ter que mudar, tirar os espinhos do caminho, as pedras e tudo mais. A gente se torna útil, né? Do que querer o milagre. Então o milagre é o nosso pensamento, a nossa vontade, né? É nesse sentido. Tá? Nós vemos aqui, tudo isso tem a sua origem no passado, como eu falei antes. Dessa maneira, através das vidas sucessivas, podemos conceber um ser supremo que, através da lei universal, ação e reação, daquela obra que eu falei para vocês antes, causas e efeitos, harmoniza e equilibra o universo. Quando nós, né, nos postamos diante do caminho. Aí nós vamos ver nessa imagem aqui, ó, a situação que nos encontra entre nós aqui, da ação e reação, né? A primeira nós vamos ver aí a fome, a miséria, está no nosso universo. Em algumas localidades mais, ao extremo. E outras religiões tipo a nossa, por aqui, a gente vê ainda em situação menos delicada, mas a gente vê também essas misérias, essas fomes, né? A gente vê, por exemplo, assim, as enfermidades nos leitos, né, que não tem cura, que não tem jeito, que não... mesmo a medicina hoje avançada do jeito que está, não consegue dar volta. Porque a criatura tem que passar por esse processo, né? Que assim, se o encarnado aceitar e a família aceitar, ele vai para o plano espiritual tendo uma tranquilidade enquanto se recupera lá. Não fica aquele desespero lá no plano espiritual, porque a família encarnada ainda fica perturbando lá o pensamento. Se ela pensasse assim, se a gente tivesse a função de já entender, e dissesse assim que a família do plano espiritual cuide desse ser que a gente, né, tem, é outra realidade. Porque nós todos temos. A família que aqui fica, né, o encarnado, mas lá no plano espiritual tem outra família lá. Aí você vê assim, ó, no nosso meio que a gente vê, vai para baixo do nosso meio. A gente vê, por exemplo, criança faltando membros, perna, braço. Ao nosso olho, como é que uma criatura vai se governar? Né? Mas olha a aflição dela ali, ó. É de gente que tem desespero? Né? Porque já entende no coração dela, lá no seio dela, lá, a lei do Criador. Mas é justo. Se eu utilizei o braço para causar dano, para causar prejuízo no meio que eu estava, ou o pé, né? Por exemplo, a fome. Por que vem a fome? Porque fiz extravagância com alimento, desviei verba, né? Recurso para tratar de outras pessoas. No nosso meio dá para se entender assim que ele foi esperto, né? Não, aquele fulano, tu vê, ele passou a vida inteira fazendo isso, não aconteceu nada com ele. Vai indo, né? Para ver o desespero depois. Então a gente vê ali, ó, né? Mães desesperadas, que está com o ser na mão ali, que não tem o que, não pode fazer nada, né? Saber quantas falhas cabe a nós julgá-los? De maneira nenhuma. Só que quando a gente vê todas as imagens, guerra, destruição, de toda ordem, não é um alerta para cada um de nós? Se formos prudentes, é um alerta, né? Porque não é só
só chove pedra no coberto do vizinho. Os nossos também chovem. E vem ali, olha a destruição. No nosso meio dá para escolher. Vai me dizer que essas criaturas são cristãos que causaram uma barbaridade dessa? Dá para qualificar como cristão? Não cabe a nós dizer, não é? De maneira nenhuma. Então essa é a realidade que nós nos encontramos. Dia após dia, né? Nessa situação. Ai, vamos ver aqui. Se eu não sei. Então, os conceitos. Jesus disse, em verdade, te digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Homem velho? Não. Vicioso, contaminado? Não. Lembra da primeira imagem lá que aparecia várias imagens, espírito é o mesmo? Nascer de novo. Quantas vezes for necessário. Tem que nascer. Aí vem, segundo Kardec, é a volta da alma, o espírito, a vida corpórea. Mas em outro corpo, especialmente formado para ele. O que nada tem de comum com o antigo. Lembra que eu falei atrás também que cada encarnação tem, né? E essa orientação, essa informação de Kardec está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós nos encontramos ali com frequência, essa passagem, né? Aí, segundo Leon Denis, ele vem nos esclarecer assim, renasce a criança, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama de sua vida, pagar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades, é a realidade, né? Então esse é o objetivo. Pagar os seus débitos e construir. Feliz daquele que constrói alguma coisa nessa existência. Daí, primeiro, o propósito da vida. Qual é o propósito da vida? Se pergunta, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer, progressivamente chegar à perfeição e pelo conhecimento das vidas, conhecimento da verdade e para o aproximar dele, né? Nós não vamos nos aproximar do Criador se não nos corrigirmos, de maneira nenhuma. Então essa passagem que está lá nas obras básicas da doutrina espírita, que é o livro dos Espíritos, livro de estudo, né? No capítulo 1, no livro 2, a questão 115. Um livro de pergunta e resposta. É muito esclarecedor para cada um de nós. Segundo, o objetivo da vida sucessiva. Qual é o objetivo dela? O que ela nos esclarece? Chegar à perfeição. Esse é o objetivo. Chegar à perfeição. A gente não se torna perfeito assim de uma hora para outra. Agora já me arrependi de tudo das minhas falhas. Não. A gente pode dizer nesse sentido que é reconhecer que está errado. Mas tem que refazer tudo passo a passo. A expiação é o melhoramento progressivo da humanidade. Dentro dessa chegada à perfeição, né? Sofrer as vicissitudes da existência corporal. Colocar o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. O que me toca é a mim que tem que resolver. É eu que tenho que resolver, né? Concorre para o processo de planeta dos outros, do plano dos outros. Concorre para o progresso do planeta dos outros. E, finalmente, para o seu próprio. Está lá também na obra no Livro dos Espíritos, como eu falei antes, da codificação lá, no Livro dos Espíritos.
Terceiro, a lógica das vidas sucessivas. Qual é a lógica? Tudo se explica, se torna claro com a doutrina das vidas sucessivas. A desigualdade que nos choca resulta das diferentes situações ocupadas pelas almas nos seus graus infinitos de evolução, né? Passo a passo, grau após grau da evolução. Enquanto aguardamos, ficamos com Allan Kardec, o mestre lionês. Nascer e viver, morrer e renascer, ainda é progredir. Sempre. Esta é a lei, né? Esta é a lei. Enquanto aguardamos para maior reflexão, vamos acompanhar a viagem do trem. Nós vamos nos vídeo. É um vídeo. Quase todos nós vamos nos identificar com essa viagem aí. Com certeza vai dizer alguma coisa para cada um. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Você já viajou de trem alguma vez? Numa viagem de trem, podemos notar uma grande diversidade de situações ao longo do percurso. E a nossa existência terrena bem pode ser comparada a uma dessas viagens mais ou menos longa. Primeiro, porque é cheia de embarques e desembarques, alguns acidentes, surpresas agradáveis em alguns embarques e grandes tristezas em algumas partidas. Quando nascemos, entramos no trem e nos deparamos com algumas pessoas que desejamos que estejam sempre conosco. São nossos pais. Infelizmente, isso não é verdade. Em alguma estação eles descerão e nos deixarão órfãos de seu carinho, amizade e companhia insubstituíveis. Mas isso não impede que durante a viagem outras pessoas especiais embarquem para seguir viagem conosco. São nossos irmãos, amigos, amores. Algumas pessoas fazem dessa viagem um passeio. Outras encontrarão somente tristezas. E algumas circularão pelo trem prontas a ajudar a quem precise. Muitas descem e deixam saudades eternas. Outras passam de uma forma que, quando desocupam seu assento, ninguém percebe. Curioso é constatar que alguns passageiros que nos são caros se acomodam em vagões distantes do nosso, o que não impede, é claro, que durante o percurso nos aproximemos deles e os abracemos, embora jamais possamos seguir juntos, porque haverá alguém ao seu lado ocupando aquele lugar. Mas isso não importa, pois a viagem é cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, despedidas. O importante mesmo é que façamos nossa viagem da melhor maneira possível, tentando nos relacionar bem com os demais passageiros, vendo em cada um deles o que tem de melhor. Devemos lembrar sempre que em algum momento do trajeto eles poderão fraquejar, e provavelmente precisemos entendê-los, porque nós também fraquejaremos muitas vezes, e certamente haverá alguém que nos entenda e atenda. A grande diferença, afinal, é que no trem da vida jamais saberemos em qual parada teremos que descer, muito menos em que estação descerão nossos amores, nem mesmo aquele que está sentado ao nosso lado. É possível que quando tivermos que desembarcar, a saudade venha nos fazer companhia, porque não é fácil nos separar dos amigos, nem deixar que os filhos sigam viagem sozinhos. Com certeza, será muito triste. No entanto, em algum lugar há uma estação principal para onde todos seguimos. E quando chegar a hora do reencontro, teremos grande emoção em poder abraçar nossos amores e matar a saudade que nos fez companhia por longo tempo. Que a nossa breve viagem seja uma grande oportunidade de aprender e ensinar, entender e atender aqueles que viajam ao nosso lado, porque não foi o acaso que os colocou ali. Que aprendamos a amar e a servir,
compreender e perdoar, pois não sabemos quanto tempo ainda nos resta até a estação, onde teremos que deixar o trem. Se a sua viagem não está acontecendo exatamente como você esperava, dê a ela uma nova direção. Se é verdade que você não pode mudar de vagão, é possível mudar a situação do seu vagão. Observe a paisagem maravilhosa com que Deus enfeitou todo o trajeto. Busque uma maneira de dar utilidade às horas. Preocupe-se com aqueles que seguem viagem ao seu lado. Deixe de lado as queixas e faça algo para que a sua estrada fique marcada com rastros de luz. Pense nisso e boa viagem.